foi sobre campo harmônico maior. Eu vou dar um resumo básico aqui. A aula passada eu já tinha dado um resumo de tudo que a gente tinha visto. Então acho que o pessoal já está mais ou menos sabendo do que se trata. Bom, bora lá. Campo harmônico maior. O campo harmônico é um conjunto de acordes que combinam entre si, formando a partir das notas em uma escala musical. Repetindo, o campo harmônico é um conjunto de notas, um grupo de notas, um saco cheio de notas, que eles são formados a partir de notas musicais, de uma escala musical. Para ilustrar, para ficar mais fácil o entendimento, imagine que um acorde é como se fosse, só ilustração, tá, pessoal? Imagine que um acorde é uma caixa, dentro dessa caixa tem vários objetos, certo? Um acorde, o nome dessa caixa é acorde. Cada objeto dentro dessa caixa é uma nota, certo? E só tem as notas lá que fazem parte de uma sequência, de uma escala, certo? Todo mundo entendeu aí? Fácil de visualizar. Imagine essa caixa dentro de um saco, que tem várias dessas caixinhas lá que são os acordes. Esse é o nosso campo harmônico. Imagine que cada saco desse, cada sacola dessa com várias caixas representa uma nota, por assim dizer. Coloquei o nome, notei lá, esse sacola aqui vai ser o Dó, esse sacola aqui vai ser o Ré. Que significa que cada conjunto daqueles ali é um campo harmônico. Por que campo harmônico? Porque elas têm harmonia entre si. Todas as notas daquele campo harmônico, seja individual, seja ou seja em conjunto, todas elas têm harmonia. Por isso que eu consigo chegar aqui e tocar uma música fazendo acordes e melodia usando notas. Elas têm harmonia, por isso que a gente fala de campo harmônico. Mas quando a gente fala de campo harmônico, a gente está falando especificamente nem tanto das melodias. Quando a gente fala de melodia, a gente fala mais da sequência que eu disse para vocês, que a gente organiza elas, que é a escala, né? Mas o campo harmônico a gente fala mesmo dos acordes, que é aquele grupo de notas que várias delas formam um acorde. São notas tocadas de forma simultânea que formam esse acorde. Todo mundo entendeu até aqui, né? Tá, bora lá. Beleza. Campo harmônico é basicamente isso. Agora eu vou repetir o que eu li de novo. Eu acho que agora vocês vão entender de forma melhor. O campo harmônico é um conjunto de acordes que, combinando entre si, como peças de quebra-cabeça, elas são formadas a partir de notas musicais de uma escala musical. Isso é campo harmônico. Vou dar um exemplo de notas de uma escala. A escala de Dó. A escala de Dó, nós trabalhamos com, também chamada de escala natural, nós trabalhamos com as notas de Dó até Si. Então a escala de Dó vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nós organizamos essas notas de uma forma ordinária em uma escala. Ou seja, nós numeramos elas. Certo? Sendo que a primeira nota nós numeramos como primeiro grau. Depois nós numeramos. Calma aí. O varão tá acelerado. E a segunda, segundo grau, terceiro grau. Então, se minha escala começa no Dó, o Dó é o primeiro grau. Se ela começa em Lá, o Lá é o primeiro grau. E se ela começa em Ré, o Ré é o primeiro grau. E aí, não imaginem a escala como algo reto, como uma linha reta, mas imaginem como um círculo, onde a primeira nota ela é a oitava, entendeu?
a variação vai ser a altura. Tá, então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, sexto, sétimo e oitavo. Beleza. Por que eu estou relembrando aqui esse lance aqui dos graus? Porque isso aqui, esses graus vai ser o que vai me dar um entendimento para eu conseguir formar os meus acordes, e com os meus acordes, quando eu entro no campo harmônico, eu não numero minhas notas para fazer os meus acordes. Agora eu vou numerar os meus acordes para montar meu campo harmônico. Se antes, para montar uma nota, eu tinha que entender que eu preciso do primeiro, do terceiro e do quinto grau para montar um acorde, agora eu entendo que para montar o meu campo harmônico eu vou precisar do primeiro, quarto e quinto grau, por exemplo. No caso, não vão ser notas, vão ser acordes. Bora lá. Tá. Como montar um acorde? O acorde ele tem uma estrutura muito simples chamada de tríade, certo? Nós usamos a nota dominante do acorde, quer dizer, a nota tônica do acorde, que é a nota que nomeia o acorde, que sempre será o primeiro grau. O terceiro grau, que é a nota que vai dizer se o acorde vai ser menor ou maior. Menor ou maior. E o quinto grau, que é a nota dominante, ou seja, a nota mais alta do acorde. E nós montamos um acorde dessa maneira, maior ou menor. Sempre que eu componho outro grau, eu mudo essa estrutura para uma trétade. Era uma tríade, agora é uma trétade. Significa que eu vou colocar outro grau no lugar de um desses 3 graus que eu coloquei aqui. Geralmente eu vou variar o quinto grau, que é dominante. A última nota no caso, né? Por exemplo, vou colocar uma sétima aqui para vocês verem como muda o som, mas ele mantém o mesmo acorde, ó. Mudou o mesmo, é o mesmo acorde. Vou colocar uma quarta, por exemplo, ó. É o mesmo acorde, só que agora tem uma variação, né? Coloquei outro grau, outra nota ali, que estava ali, ó, por exemplo. Mudei aqui a minha tônica, mas mantive o meu acorde. Porque eu só toquei uma sétima, no caso, só que menor. Isso é resumo, tá? Porque na verdade é só recapitulando. Está um pouco complexo, talvez para a maioria, mas é porque é algo que a gente já viu. Se eu for voltar demais, eu acho que a gente vai levar bem umas 3 horas aqui, e isso não é esse o objetivo. Tá bom. Bom, nós formamos os acordes com essa estrutura, usando esses graus que eu falei para vocês. E desses acordes a gente vai entrar na parte interessante, que é o nosso campo harmônico. No campo harmônico, a gente também tem uma formulazinha para poder determinar as nossas notas desse campo harmônico. É muito fácil a gente conseguir visualizar um acorde, certo? A gente sabe que tem uma sequência de notas que vai formar um acorde, certo? É muito fácil visualizar isso. Mas o campo harmônico não é tão fácil visualizar. Por quê? Nós conseguimos visualizar o campo harmônico quando essas notas são tocadas. Imagine que em vez de eu estar tocando isso aqui, eu estou tocando isso aqui. Em vez de eu estar tocando, fazendo isso aqui, ó, eu estou fazendo isso aqui, ó. Entendeu? A gente consegue visualizar o campo harmônico quando a gente escuta uma música, porque a gente vai ouvir todas as notas que estão sendo tocadas ali. Às vezes a música não vai usar todas as notas do campo harmônico, mas ela usa notas daquele determinado campo harmônico, entendeu? Então, quando eu tenho uma música pronta, eu tenho as notas da música ali, certo? Aquelas notas estão dentro de um campo harmônico. Elas estão respeitando aquelas notas específicas que estão sendo tocadas, seja de primeiro grau, quarto grau, quinto grau da nota. Independente do jeito que elas estão organizadas ali, elas estão contidas dentro deste campo harmônico, determinado por uma escala, que
Pode ser escala de dó, escala de ré, escala de mi, escala de fá e assim por diante. Maiores, menores, sustenidas, etc. Tá, e qual regrinha é essa? Qual é essa fórmula que a gente tem no campo harmônico maior? No campo harmônico maior, a gente tem essa estrutura aqui, que é o primeiro grau vai ser uma nota maior, o segundo grau vai ser uma nota menor, quer dizer, o terceiro grau vai ser outra nota menor, o quinto grau vai ser uma nota maior, quer dizer, o quarto grau vai ser uma nota maior, quinta maior, sexto grau vai ser menor, quer dizer, e o sétimo grau vai ser diminuto. Por que diminuto? Eu não tinha explicado para vocês o que de fato é um acorde diminuto. E muita gente confunde na hora desse acorde diminuto. Tá, bora lá. Um acorde diminuto é um acorde que eu gosto de chamar de um acorde complexo. Porque ele é o único acorde que ele é formado com... Quer dizer, ele não é o único acorde formado com 4 sons diferentes, com 4 notas, mas ele tem um padrão diferente de todos os outros acordes. Por exemplo, ele é... Eu tinha até uma imagem aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu vou achar. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês o acorde diminuto. Não vou ter. Tá. Mas bora lá. Ele é um acorde formado com 4 notas. Se no acorde normal a gente usa 3, uma tríade, aqui a gente vai usar uma tétrade. Por exemplo, o Dó diminuto. Dó diminuto, ele pega Dó, que é o primeiro tom, que é a tônica. Aí depois ele vai pegar a terceira menor. Qual é a terceira menor? Terceiro grau. Terceiro grau vai ser Mi. Só que ele menor ele é Mi bemol. E depois eu vou pegar a quinta bemol, né? Quer dizer, quinta bemol. Quinta bemol. E depois eu vou pegar a sétima. Depois eu vou pegar a sétima. Então, essa nota aqui estranha é um Dó bemol. Quer dizer, um Dó diminuto. Ele é o único tom, ele é o único acorde que ele é formado. Ele é formado, na verdade, olha esse som aqui, ó. Ele é um acorde formado entre uma nota e outra. Nós temos meio tom. Ele é, na verdade, um tom e meio. Tom e meio entre um acorde e outro. Tom e meio entre uma nota e outra. Tom e meio. Aí forma um acorde diminuto, que é um acorde complexo. No caso da nossa estrutura, esse é o jeito que a gente forma esse acorde, tá? Então a regrinha sempre vai ser essa. Esse acorde é muito utilizado? Oi? Esse diminuto é muito utilizado ou é algo... Não é muito utilizado. Ele só está presente na escala, entendeu? Ele, na verdade, ele está presente no campo harmônico. Só que raramente ele é usado. Ele não é uma nota muito usada, até porque o som dele, tem uma sonoridade meio estranha. Não, dá um drama. Parece que vai pegar a pessoa. Não. Então você vai tocar a música e vai pegar a pessoa que a música. É estranho, né? É diferente. Mas a música, deixa eu pensar. Se eu consigo fazer uma sonoridade de violão, aqui para dar. Você estava afinado, estava usando lá em casa. Por exemplo, isso aqui, ó. Quando eu quero fazer uma música mais complexa, eu jogo diminuto, por exemplo, ó. Não é toda música que a pessoa
está. É diferente, né? Ou então às vezes a pessoa está finalizando a música. Olha o som da nota. Ele é diferente. Ele é diferente das notas padrão. Então ela vai dar uma mudança na música, uma quebra na música, muito característico dos artistas musicais. Por exemplo, bossa nova, né? Músicas que usam muita harmonia, muito melódico. Blues, jazz, por aí vai, né? Talvez, nem Não. tanto. Blues usa muito nota com sétima, Com nota sétima. menor. Usa notas complexas também, mas essas notas assim são específicas. Usualmente não é tão usado assim, vai depender muito do estilo que a pessoa vai gostar mais de experimentar, de usar. E não é obrigado, não é nota obrigada, você pode substituir, entendeu? Mas ela está lá no campo harmônico e eu tenho que falar para vocês, né? Ela é uma nota que ela tem uma estruturinha simples: tônica, terceira menor, quinta bemol e a sétima bemol e a tônica, né? De novo. A estrutura de 4 sons. É o nosso bemol. No nosso campo harmônico maior, ela é sempre a última nota. Então, no caso do Dó vai ser. No caso vai ser bemol, o ciclo vai ser diminuto, assim, ó. Não vai ser. Entendeu? Entenderam? Tá. Então a estrutura de campo harmônico maior é só essa. Simples, né? Campo harmônico maior. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aplicar essa formulazinha para a gente entender em qual música, qual é o tom que a gente está usando. O tom é o que a gente é uma forma da gente nomear o campo harmônico. Quando a pessoa está cantando, por exemplo, determinada música, a gente fala: essa pessoa está cantando em dó, significa que ela está cantando no campo harmônico de dó. Se eu falar: essa pessoa está cantando em si, está cantando no campo harmônico de si. Não tem quando um cara vai cantar, um pastor, sei lá, qualquer pessoa que vai cantar na igreja, ela chega sem música e fala: irmão, usa um sol aí pra mim. Aí o cara chega lá. Então, quando ele chega, ele pede a nota, é para ele, é porque ele sabe que a voz dele se encaixa bem naquele campo harmônico e é um indicativo de que ele vai cantar naquele campo harmônico. Então, o músico vai lá, o instrumentalista vai lá, toca a nota, ele vai pegar a altura da nota e vai replicar na música que ele vai cantar, e dali o cara já vai, embarca na música e toca dentro daquele campo harmônico. Se aumentar um pouco, aí já vai subir, entendeu? Ele pede um dó lá. Foi na cruz, foi na cruz. Aí chega o irmão, vai cantar outra música, só que agora ela não pede mais dó, ela pede ré. Desprezando toda dor. Aí chega outra bem novinha, com a vozinha bem mais aguda, e pede logo em si. Pede logo um si. Manda o si aí, Isaac. Aí já manda um. Compreendo os teus. Entendeu? Então, cada altura que a gente vai cantar, a gente canta dentro de um campo harmônico. É para isso que a gente canta campo harmônico, para a gente conseguir aplicar. Quer dizer, é dessa forma que a gente aplica o campo harmônico. Entendeu? Para a gente conseguir variar as alturas das músicas. Aí, quando se fala, né, sobre música, claro, imagine a música como uma cultura. Quando a gente vai aprender artes na escola, a gente não aprende que existem as cores primárias lá, vermelho, amarelo e azul, e depois a gente tem as cores secundárias e assim por diante, depois a gente aprende ciclo cromático. É a mesma coisa. Quando você vai pintar um desenho ou replicar qualquer imagem, você não vai aplicar aquelas cores de uma forma, às vezes, única. Do mesmo modo é a música. A gente aprende a estrutura, a gente aprende as cores para poder a gente conseguir fazer
Então, isso é importante para a gente entender. Assim, de ouvido já é treino, né? Para você ouvir uma música aqui de ouvido aqui, nossa, aqui é um dó. Se tem um dó aqui e a parte mais grave da música, então pode ser que ele tá cantando um dó, né? Tá cantando um tom de dó. Aí você vai jogando a teoria musical em cima do rápido e você consegue aprender a música sem olhar nada. Mas hoje em dia é tudo mais simples, né? Hoje em dia a gente já consegue, a gente vai se preparar para cantar uma música, a gente já consegue saber qual o tom que ela vai ser tocada, qual o campo harmônico que vai ser utilizado. Tem a cifra e eu consigo tocar qualquer música sem saber nada disso que eu estou falando para vocês. Basta eu apenas saber ler uma cifra, simples. Saber que um dó é um C, um ré é um D. E saber fazer é um instrumento, né? No caso, né? Que não é tão complicado. No caso, se eu usar só duas notas, já consigo fazer a base com duas notas, eu consigo tocar uma música toda usando só um acorde, usando as duas notas, a tônica e a dominante. Entendeu? Se eu não soubesse a nota D menor ou maior, eu uso só as duas. Eu consigo fazer qualquer música usando a tônica e a dominante. Então, não necessariamente para tocar eu vou precisar saber teoria musical, mas a teoria musical ela vai fazer com que eu saiba tocar de verdade o instrumento, porque eu tenha propriedade do instrumento. Por exemplo, tem o Isaac aqui. O Isaac gosta de fazer uma melisma. Melisma, para quem não sabe, é a técnica vocal que ela varia a altura da voz. Tipo, deixa eu ver um exemplo aqui. Tem uma música simples aqui. Ele abriu mão de sua glória. Isso é um melisma, por exemplo, tá? Digamos que o Isaac gosta de fazer um melisma, né? Na música. Você é músico da igreja do Isaac. Só que a próxima nota que vem na música, né? Que está lá na cifra, lá bonitinho, dá um desencontro com esse melisma dele, que ele gosta de fazer um melisma que vem para baixo. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma variação, você vai colocar uma sétima menor. Você vai, entendeu? Mas você só vai saber se você souber o campo harmônico, se você souber formar um acorde. Se você não souber, você só vai imitar o que está no papel. É por isso que a gente aprende. A ideia é essa. Para improvisar, fazer arranjos também, né? A gente conseguir modificar as nossas músicas, fazer arranjos, a gente conseguir pegar de ouvido e depois, para pegar de ouvido, é só prática, ouvir, escutar e praticar. Por isso que eu insisti tanto para vocês ouvirem tanto músicas e inclusive acompanharem lá o compasso, né? Comparar o compasso, o tempo das músicas, porque quanto mais vocês praticam, mais vocês vão aprender. A maior 90% das pessoas que desistem do instrumento, uma baixa quantidade, na verdade, desiste por outro motivo, mas 90% é porque chega no instrumento, chega aqui e vê, nossa, olha quanto cara. Né? Aí quando vai aprender, o cara chega ensinando a teoria da chave, vai apertar uma, tem toda uma coisa, aí a pessoa perde o interesse, porque ela vê o monstro, vê a música toda feita e vê que o que ela aprendeu hoje é muito pequeno comparada a uma música completa. Então a maioria das pessoas desistem não só da música, mas de todas as coisas por causa disso. Mas aí a pessoa vai e olha assim, tem um dom, não tem talento, não tem um molho para fazer os negócios. Mas na verdade a pessoa só desistiu mesmo, né? Existem pessoas que têm talento, têm facilidade, isso é uma verdade. O talento existe, não estou dizendo que não existe. Existem pessoas que vai pegar de primeiro e tem pessoas que vão demorar a pegar. Mas isso não significa que a pessoa não vai aprender. Não significa que ela não vai conseguir. Não significa que ela não vai chegar no nível alto. Nós temos grandes exemplos de pessoas que eram muito ruins no que faziam e ficou muito bom. Com persistência, treino, correção. Às vezes, para aprender a fazer uma nota musical, eu de primeira vi que eu vi uma legal, consegui. E às vezes a pessoa levou 3, 4 dias para aprender. Mas daqui a um mês eu e ela vai estar sabendo igual a mesma nota. A gente vai estar usando igual a mesma nota. E o que passou não vai contar mais. Então, às vezes parece um pouco complexo e tal, mas faz parte, pessoal. Eu,
você, igual você pegou para tu, se eu fosse tu, já trazia, já começava os cultos, já tocava, pai, não sei, não acompanha ela, e vai aprendendo. Algo difícil é algo que excede a nossa capacidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem chulo. Subir 1000 graus de uma escada é complexo ou é difícil? Difícil. É difícil porque exige da nossa capacidade. Exige, às vezes a gente não vai conseguir porque nosso corpo não tem essa estrutura, né? É difícil. Isso é difícil. Agora, contar, sei lá, os grãos de um saco de arroz é complexo ou é difícil? É complexo. Chega a ser difícil por causa da exaustão, né? Mas é uma tarefa complexa, né? Eu tenho que organizar e separar coisinha por coisinha. Tem que ter estratégia para fazer isso. Música, arte, matemática, idioma não são difíceis, são coisas complexas. Quando a gente entende que a gente tem que aprender coisinha por coisinha e vai chegar no momento em que vai ficar natural essas coisinhas, vai escalar e a gente vai dominar aquilo, a gente vê que na verdade não é difícil, só é complexo. Então, quando vocês olharem para um desafio que é um instrumento, qualquer um que tiver, cantar, e vocês pensarem que é difícil, gente, não é difícil. Difícil talvez seja alcançar uma nota na voz que você não consegue, porque tem a questão da capacidade. A pessoa precisa fazer uma extensão vocal, precisa treinar muito para a voz dela se adaptar, aí é difícil. Mas ela consegue cantar a mesma música num tom abaixo. Então, cantar a música não é difícil, difícil é alcançar aquela nota. Vai entrar na questão da capacidade. Entenderam? Bom, por que eu falei isso? Porque o resumo da ópera, gente, sobre música, sobre pessoas que desistem de música, é basicamente isso. Pessoas que olham e veem a complexibilidade como dificuldade. Sempre não é dificuldade, é complexibilidade. Voltando aqui para a aula, no meu campo harmônico eu tenho essa estrutura de que eu falei aqui para vocês. Maior, quer dizer, a primeira nota, né? Nota dominante. Maior, depois vem menor, maior, menor, e a sétima é diminuta. É uma nota diferente. Ah, mas eu vi o pessoal tocando a música lá no tom de dó e ela usou a última nota lá com uma nota menor. Não tem problema, ela entra dentro da estrutura de diminuto, entendeu? A estrutura de diminuto, eu não falei que são 4 sons? Dentro daqueles 4 sons eu tenho uma nota menor, tenho uma nota maior, é uma nota variável, entendeu? É tipo um subgrupo. É como se fosse um subgrupo, é uma nota peculiar ali. Às vezes pode ser uma nota com sétima, com nona, e etc. É uma nota um pouco mais complexa ali, então ela dá mais liberdade para você fazer as alterações. No nosso campo harmônico maior, é essa estrutura. Pronto? Entendeu? Campo harmônico maior? Tá. Eu vou mandar aqui uma imagem para vocês do campo harmônico completo maior lá no grupo. Então vai estar lá sem imagem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Aí vai estar primeiro grau, segundo grau, né? Dó, tal. Na ordem certinha, maior, menor, maior, menor. Para vocês aprenderem e aplicarem, né? E tem aquele lance lá também de pular tom, semitom e etc. Beleza. Aplicação, já falei, né? Usado para compor músicas, para progressão de acorde, né? Que é quando a gente toca uma música. E improvisar, criar arranjos, identificar tons e escalas, que é a questão do ouvido que eu falei. Dica para memorizar essa sequência. Eu uso como dica da mão. Foi o que eu achei mais fácil de aprender quando eu estava aprendendo violão. Aprendi violão sozinho. Qual era a minha dica da mão? Era o famoso... Como é que era? Essa é a dica que eu aprendi para decorar a estrutura do campo harmônico.
maior. E aí a gente vem para a aula que era para ser a de hoje, que inclusive é uma aula bem curta, diga-se de passagem, porque é um complemento dessa aula de campo harmônico maior, que é o campo harmônico menor. Deixa eu tentar separar aqui. O campo harmônico menor, assim como qualquer campo harmônico, qualquer estrutura musical, ela segue o padrão. Eu não falei para vocês que o campo harmônico maior tem o padrão do maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto? Pois é. O campo harmônico menor, ele também tem o seu padrão, que é menor. Não tem o diminuto que era lá agora, no 7º grau? Agora ele está no 2º. Diminuto, aí maior, maior, menor, maior, maior. É como... Só que como é uma escala menor, a nossa nota principal ela tem que estar menor, certo? Então nosso primeiro grau vai ser uma nota menor, nosso segundo grau nota diminuto, nosso terceiro grau é uma nota maior, nosso quarto grau quase a mesma coisa da tríade, para vocês terem ideia. A tríade não é primeiro, quarto, quinto maior, o resto é menor. Então, aqui é a mesma coisa, a diferença aqui mudou. Agora é menor, menor, menor. Essa aqui que era a sétima, né? Era a sétima lá, agora é diminuto. É o inverso da maior, não é? É quase inverso. É o inverso da maior, só que a diminuto vai estar desse outro lado aqui. Uhum. Essa vai ser a estrutura do meu campo harmônico menor. Minha sétima vai ser maior, minha sexta vai ser maior, a quarta e quinta e a primeira vai ser menor. Vai ser três notas menores, uma diminuto e três notas maiores. No campo harmônico maior é a mesma coisa, três notas maiores, três notas menores e a última diminuto. No menor é três notas menores, três notas maiores e a segunda nota é a diminuto. Vou dar o exemplo aqui da escala de Lá menor. Lá menor ela começa com o Lá menor. Nossa, muito grave. Lá menor. Lá menor, aí depois Si diminuto. Depois Dó maior, depois Ré menor, depois Mi menor, depois Fá maior e depois Sol maior. Aí eu posso tocar qualquer música usando esse padrão. E tá. E para que eu vou usar um campo harmônico menor? Geralmente, pessoal, esse lance de usar menor ou maior, lembra que eu falei para vocês que cada tipo de nota, dependendo do jeito que ela é usada, na verdade cada tipo de nota não, perdão, cada escala ela traz o sentido, certo? Traz o sentido. Tem músicas mais alegres, tem músicas mais tristes, tem músicas que elas trazem um pouco mais de vivacidade, tem músicas que elas te deixam mais tranquilo. Tem música que ela te deixa mais triste, no sentido de trazer aquela carga emocional. E tem músicas mais lentas, mais rápidas. A nossa escala, ela vai trazer esse sentido. De tristeza, de alegria. Então, o campo harmônico menor, a gente vai usar para músicas que são mais tristes. Músicas que elas vão quebrar um pouco para baixo ali, no sentido de frequência musical. Então, para isso que a escala menor natural ela é usada. Para trazer um quê de melancolia, um quê de tristeza. Então, geralmente, músicas tristes, elas não faz sentido quer dizer, eu sei que existem músicas agitadas que têm uma letra triste, mas ela causa mais impacto se ela for tocada de uma forma que ela consiga transmitir essa tristeza, né? Eu já parei para perceber também que músicas de adoração, músicas tipo mais melancólicas, elas são tudo em tons menores mesmo.
Verdade. Pois é. Aí não tem como eu cantar uma música aqui pra todo mundo pular, eu tô cantando uma letra triste, mas o ritmo tá, né? Vamos lá, gente. Vamos lá chorar. Tá todo mundo pulando, vamos lá, gente, chorar. Eu te morrer. Não, o ritmo é totalmente diferente. Muito mais melancólico, mais triste. Vamos lá, pessoal. Infelizmente, o ritmo é diferente, né? Já pensou? A gente tá aqui cantando, vamos lá, pessoal. Adorar a Deus. Ele tá aqui com a gente, né? Estranho. Eu uso um tom de voz para poder trazer essa tristeza. Esse é um tom de voz que se encaixa numa escala menor, pessoal. Quando a gente vai tocar uma música triste, a gente usa essa escala menor. A gente usa esse campo harmônico menor para isso que ele está aqui. Então, essas escalas têm funções. Quando a gente entender essas funções, a gente consegue aplicar. Ah, mas beleza. No culto eu vou usar isso? Talvez não use. Mas se você quiser compor uma música, você vai usar. Se você quiser adaptar uma música, você vai usar. Se você quiser compreender uma música, você vai usar. Se você quiser pegar algo de ouvido e querer aplicar, você também vai usar. Então, nem tudo que a gente usa para alguma coisa é tipo assim, a gente vai conseguir usar para tudo. Entendeu? Por exemplo, eu posso ir para qualquer lugar a pé. Mas vai ter lugar que eu vou precisar de um avião. Vai ter lugar que eu vou precisar de um carro, que é longe, entendeu? Eu posso tocar qualquer música com 3 notas. Mas vai ter música que vai ficar estranha. Vai ter música que é melhor eu usar, né, uma quarta ali para poder encaixar com a melisa do garoto. Vai ter uma música que vai precisar de um molho para fazer sentido. Então é sobre isso. Bom, a estrutura vou repetir mais uma vez a estrutura da escala menor, que é menor, lembrando, se a escala é menor, a tônica é Menor. menor. Se a escala é maior, a tônica é Maior. Beleza. Então ela é menor, diminuto, maior, menor, maior. Acabou. É só essa estrutura. Bom, a aula de hoje basicamente era isso, era só um complemento da aula passada, né, que foi sobre o campo harmônico. Bom, não é tão complicado quanto parece. Quando a gente já chega nessa fase, talvez aqui para o pessoal que está aqui desde o começo, tá do mão com açúcar, parece que eu estou repetindo a mesma coisa de sempre, né? Mas na verdade não. E para vocês talvez aqui que estão aqui, talvez seja, caramba, tanto de coisinha que tem, cara, para poder encaixar. Mas é porque, tipo, na primeira aula eles estavam se embaralhando ali na escala e depois na formação de acorde, né? Que entre as notas normais, aquelas notas naturais, tem as outras notas que são as bemóis, também as... Eu tinha falado da escala cromática, né? Que é a escala completa, a escala natural é só assim, ó. E a escala cromática é usando os tons e semitons. Usando tudo aqui. Vocês já viram, todo mundo, acho que eu já expliquei já, só que eu não falei que aquilo era escala cromática. Tem o Dó bemol, o Dó sustenido, o Ré bemol, Ré sustenido, e é tudo junto ali, a gente chama isso de escala cromática. Por que cromático? Cromático não é quando a gente tem uma mistura de várias coisas e fica aquela nuance. Então aqui é quando a gente tem todas as notas possíveis, é a escala cromática. A partir dessa escala cromática a gente forma tudo dentro da música. Os nossos acordes simples, complexos, maiores, menores, onde a gente separa os nossos graus e onde a gente forma os nossos campos harmônicos. Bom, basicamente é isso, pessoal. Alguma